Olha que pergunta interessante que eu acabei de receber no meu curso de gestão financeira para pequenas e médias empresas. Olá, qual a porcentagem de endividamento de uma empresa devo classificar sustentável? A partir de quantos por cento devo me preocupar? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, me acompanhe até o final do vídeo. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Kleber Donadi, eu sou consultor empresarial e ajudo pequenas e médias empresas a atingirem melhores resultados por meio de uma gestão mais efetiva. Então vamos responder a pergunta aqui do meu amigo Marcos Vinícius, que fez a pergunta falando sobre endividamento, né? Qual que é o percentual? Antes de eu responder essa pergunta, é interessante a gente saber como que se calcula o endividamento, né? Então, se você ainda não sabe como calcular, basta você pegar o seu passivo, né, da sua empresa. O passivo são aquelas contas que tem para vencer, ou seja, todas as suas dívidas, tanto a curto prazo como a longo prazo. Então, todos os seus empréstimos, todas aquelas contas que você tem que pagar, e divide pelo ativo total da empresa, que são todos os ativos, todo o caixa da empresa, o patrimônio da empresa, todos aqueles ativos imobilizados. Aí a gente tem a conta de endividamento e ela mostra, né, quanto maior for esse percentual, ou seja, quanto maior for o total da dívida em cima do passivo, significa que a empresa está endividada, significa que ela está atuando com recursos de terceiros, né, com empréstimos de terceiros. Existe aí no mercado algumas pessoas que falam que até 30% é considerado saudável, ou seja, se você tiver uma empresa com endividamento acima de 30%, significa que não está saudável. No entanto, eu não gosto, particularmente, não gosto de dar um número fechado para isso. Eu não gosto de dizer o seguinte, ó, a partir de 35% a sua empresa está praticamente indo à falência. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque eu acho que existem outras variáveis que são tão importantes quanto este índice, né? Durante o meu curso, por exemplo, eu comento que existem algumas empresas, por exemplo, no setor de aviação, né? Quanto que é o custo para aquisição de um avião? É muito alto. As empresas de aviação, elas compram os aviões totalmente financiados, né, parcelados aí a muitas prestações, e depois elas vão operando. Então as empresas de aviação, por exemplo, elas trabalham extremamente endividadas. Então a gente tem que fazer uma análise de outros fatores, por exemplo, como a geração de caixa da empresa. A empresa está conseguindo gerar caixa? E outra coisa, né? Qual que é o momento da empresa? Por exemplo, se é uma empresa que está no início da sua operação, logicamente ela vai estar trabalhando mais endividada. Então tem outros fatores que eu gosto de analisar para a gente saber se a empresa ela tem uma saúde financeira boa ou não, né? Se ela está fadada ao fracasso. E quais são esses pontos que eu gosto de analisar? Como eu já falei, o nível de geração de caixa da empresa. A empresa está conseguindo gerar caixa, né? Se você for analisar a sua empresa, ela está conseguindo aumentar, por exemplo, as vendas e ela está conseguindo gerar caixa. E aí é interessante a gente lembrar, e eu já falei em outros vídeos, que é importante a gente diferenciar regime de caixa e regime de competência, ou seja, caixa é tudo aquilo que entra de dinheiro efetivamente na empresa. A empresa está conseguindo aumentar a sua geração de caixa. Um outro ponto que é interessante da gente analisar, qual que é o número de clientes novos ou se está havendo evasão de clientes, por exemplo. A gente está conseguindo atingir novos clientes porque a gente pode ter feito um investimento forte na empresa, pode ter ficado endividado ali acima dos 30%, às vezes 40%, só que esse investimento, só que esse empréstimo, né, essa dívida, ela foi feita como investimento para a gente alavancar o número de clientes. Então a gente está tendo um aumento ou um decréscimo de clientes. Se estiver tendo um decréscimo, aí sim é muito perigoso. Agora, se a gente está aumentando a nossa base de clientes, significa que a empresa está prosperando, ela está conseguindo fazer com que aquele investimento se torne algo rentável para a empresa, né? Lá na frente ela vai conseguir custear. Um outro ponto para a gente analisar é o aumento das despesas. Está havendo um aumento da despesa ou a despesa ela se mantém estável? É lógico que eu não estou falando aqui do investimento. Pode ser que você tenha pego um investimento, pode ter feito um empréstimo alto, mas o seu passivo ele não está subindo, você não está aumentando as suas despesas
em relação às suas receitas. Tá? A gente precisa avaliar isso. E por fim, o último indicador que a gente precisa avaliar também é o indicador de rentabilidade. O que é rentabilidade? É quando a gente divide o nosso lucro líquido pelo investimento, para saber se a gente está tendo retorno e qual que é o percentual de retorno sobre aquele investimento. Então vamos supor, você fez um empréstimo alto na sua empresa para conseguir alavancar o número de clientes. Você calcula o lucro líquido que está tendo após esse investimento dividido pelo valor investido e vai analisar a sua rentabilidade. Se a sua rentabilidade for boa, for positiva, significa que aquele investimento está te dando retorno. Então, por isso que eu quero fechar aqui esse vídeo, dizer que não existe um valor fechado, cravado na pedra de quanto que é o endividamento saudável ou não. Você precisa avaliar esses outros fatores para saber se sua empresa está saudável e sustentável ou não. Tá bem? Eu espero que essa pergunta tenha sido respondida. Se você gostou, escreva aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, eu faço questão de ler todos os comentários no vídeo. Te vejo na próxima, então. Até lá!